Oi, gente! Seja bem-vindo aqui no canal. Vamos continuar aqui nossos vídeos e vamos falar sobre o princípio da mordomia hoje, tá certo? Então, a gente está fazendo essa introdução, esse caminho, como eu falei, é um processo. Então, vamos com calma, vamos passo a passo, vamos crescendo, vamos de glória em glória. Então, hoje nós vamos falar sobre o princípio da mordomia. E o que seria esse princípio da mordomia? Então, a gente ser mordomo implica em a gente cuidar, ter uma tarefa de cuidar de algo, certo? Então, quando a gente tem um mordomo, ele vai zelar por algo, ele vai cuidar de algo. E é isso que a mordomia cristã significa. Significa que nós vamos cuidar de algo que Deus nos entregou e cuidar com responsabilidade daquilo que Ele está dando a gente hoje, o que temos hoje, para poder lá na frente a gente prestar conta do que foi dado, né? E com muita responsabilidade, a gente cuidar, zelar, administrar. Todas essas palavras nos ajudam a entender o que é o princípio da mordomia. E como eu disse, nós devemos viver por princípios, por quê? Porque pelos princípios nós vamos andar em obediência. E outra, é uma base para que a gente consiga entender as promessas de Deus para a nossa vida, que é o que a gente vai estar colocando, mudando nossa mentalidade, indo para o nosso futuro, né? Aquele anúncio, aquela coisa que Deus deu para a nossa vida e a gente está em direção dela, nós precisamos ter base, nós precisamos vivenciar esses princípios. Nós falamos sobre o princípio do caráter, né? Que é a gente alinhar o nosso caráter lá no princípio. E agora é o princípio da mordomia, que nós devemos zelar, cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar, né? Nos foi confiado. Ele nos deu um casamento, eu que sou casada, nos deu filhos, ele deu o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa mente, ele deu as pessoas, os dons, os bens, os ministérios, ele nos deu a natureza. Então, ele nos deu muitas coisas. E nós, como mordomos, iremos cuidar, zelar dessas coisas tão valiosas que Deus nos deu. Ele te deu o tempo para você administrar. Ele deu tempo para todo mundo igual para administrar. Ele te deu uma casa para zelar, ele te deu um marido para cuidar, ele te deu filhos também para cuidar. Ele te deu bens materiais, ele te deu o teu corpo para você zelar, para você tomar de conta. Deus nos deu os dons, os talentos, e muitas vezes nós estamos escondendo esses dons, esses talentos, estamos colocando tudo lá debaixo da cama, do tapete, e não estamos cuidando, nem dando frutos com isso que Ele nos deu, para apenas ser mordomo e cuidar. Nada é nosso. Muitas vezes você está correndo atrás de tantas coisas e não está zelando pelas que já tem, né? Porque depois nós vamos prestar conta de tudo isso que Ele nos deu, que Ele nos confiou. Então, que hoje Deus consiga falar ao seu coração, para que você consiga vivenciar esse princípio, para que você tenha mais zelo, que você seja um bom administrador, seja um administrador fiel, que cuide das coisas que Ele confiou nas suas mãos. Se Ele te deu um casamento, se Ele te deu filhos, se Ele te deu bens, se Ele te deu um tempo, se Ele te deu dons, se Ele deu o teu corpo, se Ele deu a natureza, se Ele deu pessoas para a sua vida. A gente precisa hoje cuidar
e zelar de tudo isso. E lá em Mateus 25, e você pode meditar nessa palavra, no versículo 29 fala assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, aqui é uma meditação para a gente fazer hoje. Se o que eu tenho, eu já zelo, eu já cuido, mais será dado. Mas aquilo que eu não cuido, aquilo que eu não zelo, aquilo que eu não administro, ele vai tirar ainda mais. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e começar a viver pelos princípios de Deus para que a gente consiga ter uma vida melhor. Isso é uma base, gente. A gente vivendo por princípios, a gente não vai se preocupar com regras, com pecado, com o que é pecado, o que não é pecado. Se eu vou para o céu, se eu não vou para o céu. Muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com isso e não estão vivenciando. O que Deus quer é que você vivencie. Porque você está tão preocupada se aquilo é pecado ou não é pecado, se eu vou para o céu, se eu não vou para o céu, que as coisas que ele te deu na tua mão para você cuidar, para você zelar, para você administrar, para ser mordomo aqui na terra, para você vivenciar tudo já aqui, desfrutar das coisas. Se você já está cuidando do que você já tem, ele vai dar mais e mais e mais. Se você já cuida das suas emoções, se você já cuida da sua felicidade, se você já cuida do seu amor, se você mais e mais, se já cuida da sua gratidão, mais e mais será dado. Mas muitas vezes nós não acordamos gratos. Como é que eu quero mais gratidão? Como é que eu quero mais coisas boas? Eu acordo já vendo coisas ruins, já assistindo coisas ruins, me alimentando de coisas ruins. Mais será dado. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Eu vou bater nessa tecla em todos os vídeos, porque é só isso que está faltando para a sua vida. No lugar de você estar focando em coisas rasas, você precisa estar mudando a mentalidade. Precisa estar vivendo o que Deus quer e uma vida maravilhosa. Vai ter aflição? Vai ter, porque Ele também fala que a gente vai ter. Mas a gente vai passar de uma maneira muito melhor. Vai entender mais, eu vou ter chaves, eu vou ter drives, né? Aconteceu uma coisa ruim, é coisa boa, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Se eu tenho essa chave dentro de mim, se eu tenho esse drive, se eu tenho essa verdade, claro que eu vou passar. Se foi uma coisa ruim, tudo coopera para o bem. Algo lá na frente eu vou enxergar que foi para o meu bem. Sempre vai ter algo que vai ser para o seu crescimento. E principalmente nas coisas ruins. Muitas vezes acontece para você crescer, não ficar estagnado no mesmo lugar. Então que hoje Deus abra os seus olhos, limpe as suas lentes dos seus óculos, para que você consiga enxergar onde você precisa mudar, onde você precisa alinhar, onde é que você precisa ser mais grata, onde é que você precisa zelar, cuidar, administrar melhor o que você já tem. E aí você vai ver a atmosfera da sua vida mudar. Tudo ao seu redor vai mudando quando você vive de princípios, pelos princípios de Deus. E um deles é esse. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.